A Bíblia nos ensina que o nosso Senhor, o nosso maravilhoso e misericordioso Deus, não faz acepção de pessoas, porque Ele conhece o coração e conhece a intenção de cada coração. Esse é o estudo de número 1033 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. O nosso Deus, Ele quer usar quem confia nele e Ele usa independente da idade, do sexo ou cor. Vamos ao nosso tema, uma heroína da fé. Nosso texto base está no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 31, que diz: também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. A Bíblia nos mostra que Deus usou uma pessoa improvável, uma mulher que teve um passado triste, um passado de sofrimento, mas ela, nas mãos do Deus vivo, foi uma bênção e fez parte da genealogia do nosso Jesus. O nome dessa mulher, como nós vimos no nosso texto base, é Raabe. Mateus capítulo 1, verso 5 diz: e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Boaz, ele foi o bisavô de Davi, ele foi gerado por Raabe, mas aí uma mulher transformada pelo Deus vivo. Vamos entender que Josué, ele estava liderando os israelitas para conquistarem a terra prometida por Deus. Moisés já estava morto e Josué foi o sucessor de Moisés, e eles estavam se deparando agora diante do primeiro obstáculo na liderança de Josué. Esse obstáculo estava separando eles de chegarem a Canaã. Esse primeiro obstáculo que nós vemos é o Rio Jordão, e a Bíblia nos ensina que era uma época em que o Rio Jordão transbordava. Josué capítulo 3, verso 15 diz assim: e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras. Era dias da ceifa, era comum o Jordão estar transbordando, e Deus nos mostra que para Ele não há barreira, não há impossível, e ainda Ele agiu para que pudéssemos ver que para Ele não há obstáculos que Ele não possa mudar. Josué, ele tinha a promessa de Deus, Deus o garantiu que ele seria engrandecido diante daquele povo. Josué capítulo 3, verso 7 diz: então Yahvé falou a Josué: hoje começarei a exaltar-te diante dos olhos de todo o povo de Israel, para que reconheçam que assim como estive com Moisés, estarei contigo. O Deus Todo-Poderoso, o Deus fiel que cumpre as suas promessas, falou para Josué que ele iria ser engrandecido, e Josué ouviu a voz de Deus. Josué obedeceu às orientações do Senhor, e os israelitas viveram mais um milagre de Deus. Josué capítulo 3, verso 16 diz: as águas que vinham de cima em forte correnteza pararam e formaram uma muralha de água a grande distância dali, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zuretã. As águas que desciam para o mar da Arabá, ou seja, o mar morto, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. As águas do Jordão, a Bíblia nos mostra que elas se dividiram
Tem uma versão que diz que elas foram cortadas e o povo atravessou sem se molhar, assim como eles atravessaram o Mar Vermelho, e eles puderam entender que Deus estava com Josué, assim como ele foi com Moisés. A notícia dessa maravilha operada pelo Senhor se espalhou e os habitantes de Canaã ficaram amedrontados. Josué capítulo 5 verso 1 diz: aconteceu que todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e a todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral do mar Mediterrâneo foram informados de como Yahvé tinha secado o Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivessem passado, e ficaram apavorados e sem coragem para enfrentar os israelitas. Olha o que a Bíblia fala: eles ficaram apavorados, eles perderam a coragem, eles ficaram com medo. Mas após o povo israelita atravessar o rio Jordão, agora eles estavam diante de outro grande obstáculo, que era uma cidade fortificada, uma cidade segura, considerada impenetrável. Essa cidade era protegida contra os invasores por uma grande muralha forte, alta e espessa, e eles, para se protegerem mais e mais, tomaram atitudes. É justamente a cidade fortificada de Jericó. Josué capítulo 6 verso 1 diz: os portões de Jericó estavam muito bem trancados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém podia entrar nem sair da fortaleza. Eles conheciam a fama dos israelitas, eles sabiam que Deus abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão, e eles também sabiam o que tinha acontecido com os reis que foram destruídos. Eles não ignoravam os inimigos, mas infelizmente muitos crentes agem diferentes, ignoram a força, a estratégia e a fúria do inimigo. Muitas pessoas, ao invés de vigiarem e de se fortalecerem no Senhor, ficam confiando na sua própria força. Provérbios 28, 26, Salomão nos ensina que quem confia apenas em si mesmo é insensato, porém quem caminha de acordo com a sabedoria não corre perigo. Salomão está nos ensinando que não devemos estar confiando apenas em nós mesmos, mas nós devemos ter a nossa confiança colocada plenamente no nosso Deus, porque quem confia na sua força, quem confia na sua inteligência, age sem sabedoria. Provérbios capítulo 3 verso 5 diz assim: confia, ó, no Senhor, não é pouquinho não, não é em partes não, é de todo o teu coração. E ainda Salomão fala: não te apoies no teu próprio entendimento. Nós precisamos aprender a confiar inteiramente no nosso Deus, porque Ele nos dá estratégia para vencermos o nosso inimigo. É Ele que nos dá vitória, é Ele que nos ajuda a vencermos as batalhas e vencermos os inimigos. E uma estratégia de Josué foi enviar 2 espias para conhecerem a cidade de Jericó, para ver os pontos fracos da cidade. Josué capítulo 2 verso 1, a parte A diz assim: então Josué filho de Num enviou secretamente de Sitim, que é o vale das Acácias, 2 espiões, e lhes orientou: ide, examinai todo o território, especialmente Jericó. Nós precisamos conhecer o nosso inimigo. A Bíblia nos revela sobre a função do inimigo, que é roubar, matar e destruir. A Bíblia nos ensina quem verdadeiramente é o nosso inimigo e como nós podemos vencê-lo. A própria Bíblia
fala para nós fazermos como Josué, ou seja, meditar na palavra de Deus de dia e de noite, estarmos atentos à palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. E lá em Jericó, os espias foram acolhidos por quem? Por uma prostituta chamada Raabe. Josué capítulo 2, o verso 1, a parte final diz: eles partiram e encontraram hospedagem na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali foram abrigados e passaram a noite. Quando o rei de Jericó soube, porque ele foi avisado, ele mandou mensageiros, mandou soldados para a casa de Raabe. Josué capítulo 2, verso 3 diz: então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e que entraram na tua casa, porque vieram para espionar toda a terra. Raabe, ela era corajosa, porque ela não entregou aqueles espias para o rei, ela fez ao contrário, ela os escondeu. Era uma mulher estrategista, corajosa, mesmo correndo risco de vida caso aqueles homens fossem descobertos na sua casa. Josué capítulo 2, verso 4 diz: mas a mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e respondeu aos mensageiros do rei: de fato, esses homens vieram a mim e eu não sabia de onde eram. Ela ainda acrescentou que eles tinham fugido e os soldados deveriam se apressar para alcançá-los, mas ela não sabia para onde eles foram. Ela agiu com sabedoria. Após os soldados irem embora, ela suplicou àqueles espias pela vida dela e pela vida dos familiares dela. Josué capítulo 2, verso 12 diz: agora, pois, jurai-me em o nome do Senhor, que assim como eu tive misericórdia de vós, de igual modo tratareis com compaixão a casa de meu pai, dando-me um sinal seguro. Ela pediu, ela suplicou àqueles espias, mas foi no nome do Senhor, para que eles tivessem misericórdia dela e da sua família. Eu parei para pensar sobre isso e eu fiz uma questão para mim mesma, eu trago para você. Por que será que Raabe mentiu para o rei, escondeu os espias israelitas e ainda pediu para eles usarem de misericórdia com ela e com a casa dela? Vamos ver? Primeira resposta que eu percebi: ela tinha ouvido falar sobre quem era o Deus de Israel e ela temeu. Ela reconheceu o poder do nosso Deus e também reconheceu o propósito de Deus para com os israelitas. Josué capítulo 2, verso 9 diz: sei que Yahvé vos deu esta terra e caiu sobre nós o vosso terror, e todos os habitantes destas terras estão tomados de pânico diante de vós. Quando ela ouviu sobre os feitos do nosso Deus, ela confiou nos planos de Deus a favor dos israelitas e ela disse para eles: eu sei que Deus vos deu esta terra, a certeza de que o povo israelita seria vencedor naquela batalha. E ela não conhecia a promessa que Deus tinha feito a Josué. Você se lembra da promessa? Vamos ver? Josué capítulo 1, verso 3 e verso 5 diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado. Olha, Deus falando com Josué: como eu disse a Moisés, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei.
Que promessa maravilhosa, mas Raabe não sabia, Raabe não conhecia essa promessa que Deus fez para Josué, mas quando ela ouviu falar sobre as maravilhas, sobre os milagres, sobre os cuidados de Deus com o povo israelita, o que ela fez? Ela temeu ao nosso Deus. É interessante nós entendermos que nós precisamos estar sempre meditando na palavra, ouvindo a palavra. Nós não podemos nos apartar da palavra de Deus. Devemos ouvir, devemos dar crédito, confiar plenamente nas promessas de Deus, pois assim nós fortaleceremos a nossa fé no nosso Deus que é vivo e é poderoso. E Raabe, quando ela ouviu sobre o poder de Deus, ela fez o quê? Ela temeu. Josué capítulo 2, verso 11 diz: ao ouvirmos isso, nosso coração desfaleceu e não restou mais coragem nem ânimo em ninguém por causa da vossa presença, porquanto Yahvé, o vosso Deus, é de fato Deus em cima nos mais altos céus e embaixo na terra. Raabe reconheceu o poder do soberano Deus e o temor tomou conta do coração dela. Ao invés dela confiar na segurança da cidade de Jericó, com aquelas muralhas grandes, nas estratégias do rei de Jericó e na quantidade dos soldados, que deveria ser uma multidão, ela temeu ao Senhor e ela agiu com sabedoria, como o salmista ensina. Vamos ver? Salmo 111, verso 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Raabe, quando ela ouviu sobre os feitos do nosso Deus, ela temeu, e em todas as ações dela, ela honrou ao Deus Todo-Poderoso, ela agiu com sabedoria, reverentemente ao nosso Deus. Quando Raabe ouviu falar sobre o agir de Deus, ela entendeu que o povo dela estava condenado à morte, e ao salvar aqueles espias, ela demonstrou a fé dela no poder de Deus, a fé dela na graça, na misericórdia e na bondade do Senhor para com aqueles que se aproximam dele. Vamos relembrar o nosso texto base? Hebreus 11:31 diz assim: também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. Quando ela ouviu sobre as ações de Deus a favor do povo israelita, ela percebeu que aquelas muralhas, aquela cidade fortificada, não era empecilho, não eram barreiras intransponíveis para Deus cumprir a promessa dele ao povo israelita. Eu vou começar a concluir. Deus, ele teve misericórdia dela, mesmo ela sendo uma prostituta. Os espias pediram para ela colocar um cordão de fio de escarlata na janela, e assim ela fez. Ela foi salva com a família. Quando Josué invadiu Jericó, aquelas muralhas poderosas, fortificadas, elas ruíram, elas foram ao chão. Josué capítulo 6, verso 25 diz: mas Raabe, a prostituta, bem como a casa de seu pai e todos os que lhe pertenciam, Josué os salvou com vida, e ela vive no meio de Israel até hoje, porquanto refugiara os mensageiros que Josué enviara para espionar Jericó. Raabe, antes dela conhecer ao Senhor, ela foi prostituta, mas após ela conhecer ao Senhor, ela foi transformada, ela teve a sua vida modificada, ela viveu um novo tempo na presença do Senhor, ela se tornou
uma mulher importante, porque o nome dela consta como uma heroína da fé e também consta na genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante ou se você tem alguma dúvida, faça seus comentários aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Convido você que ainda não é inscrito a se inscrever aqui no canal, acione o sino das notificações, deixe também o seu like e continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais. Que o nosso bondoso, misericordioso, que o nosso poderoso Senhor continue te abençoando e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.